Vamos às cadeias fechadas, tá? Cadeias fechadas ou cíclicas, tá? Por que as cadeias fechadas também são chamadas de cíclicas, gente? Ó, esse carbono ligou nesse aqui, ligou no outro, que ligou no primeiro. Percebam que literalmente fecha o ciclo, por isso cadeia cíclica, certo? As cadeias abertas eram chamadas de cadeias acíclicas, quer dizer, não cíclicas, não fechadas. Tudo bem? Eu também estou aproveitando aqui a oportunidade para mostrar essas simplificações. Nós vamos usar muito isso aí ao longo do curso de orgânica, tá? Como é que eu saberia dizer que isso aqui corresponde a essa cadeia? Tá? Primeira coisa, nessas forminhas simplificadas, quem não aparece é carbono ou hidrogênio. Vê que essa molécula só tem carbono e hidrogênio, por isso não apareceu nenhum átomo aqui. Essa de baixo tem um oxigênio, apareceu o oxigênio, tá? Esse oxigênio aqui também precisou aparecer, cloro aparece, nitrogênio aparece, tá? Quem não aparece é carbono ou hidrogênio. Outra coisa, ligação simples, é só um tracinho. Se tiver ligação dupla, 2 tracinhos. Ligação tripla, 3 tracinhos. Entenderam? Então, como é que eu saberia depois distinguir aqui, né, destrinchar essa molécula para chegar nessa? Os carbonos, eles sempre estão nos vértices que não tiver nada, tá? Bem aqui é carbono, bem aqui é carbono, bem aqui é carbono, aqui também é carbono, aqui não, aqui tem um oxigênio. Aqui nos 4 vértices são carbonos. Todas as ligações são simples. Então, o restante é hidrogênio. Aí eu sei que cada hidrogênio só faz uma ligação, que o carbono faz 4, que o oxigênio faz 2, as valências, lembra? Isso é muito útil. Tá bom? Aí tu vai montando a molécula que for. Tranquilo? Então aqui tem 1, 2, 3, 4 vértices, 4 carbonos. Todas as ligações são simples, só ligação simples. O restante é hidrogênio. Opa, nesse cantinho aqui é um oxigênio. Aqui é carbono, 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 carbono. Bem aqui tem uma ligação dupla, todo o restante é ligação simples, completa com átomos de hidrogênio. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Todas as ligações são simples, completa o restante com hidrogênio. Tudo bem? Muito bem. As cadeias fechadas, elas são classificadas quanto aqueles mesmos critérios que nós já vimos, tá? Para a cadeia aberta. Ela pode ser saturada ou insaturada, pode ser homogênea ou heterogênea. Nós não costumamos utilizar para a cadeia fechada, ramificada ou normal, porque normalmente quando uma cadeia fechada é ramificada, a gente já vai dizer que ela é uma cadeia mista. É como se tivesse uma cadeia fechada associada a uma cadeia aberta. É isso que é uma cadeia mista. Tá? Mas se vocês verem alguém classificando uma cadeia fechada como ramificada, é o mesmo critério que nós acabamos de ver lá para a cadeia aberta. Tudo bem? Essa cadeia, por exemplo, ela é uma cadeia fechada, certo? Se a gente for classificar em normal ou ramificada, ela é normal, porque aqui não teria nenhuma ramificação. Essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? Ela é uma cadeia saturada. Por quê? Porque tem somente ligações simples entre carbonos. Percebam? O mesmo critério de lá. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Agora, bem aqui tem uma observação. Normalmente, quando uma cadeia é fechada e homogênea, nós simplificamos isso num termo só. Eu vou dizer que essa cadeia é uma cadeia homocíclica. É uma cadeia homocíclica. O que é uma cadeia homocíclica? Ela é homogênea e é fechada. Tudo bem? Homogênea e cíclica. Homocíclica. Cíclica fechada. Homogênea. Perceberam? Homocíclica. Ah, mas nada impede de... eu tinha botado que ela é homogênea e fechada. Vocês podem ver isso por aí. Agora, quando vocês forem classificar isso, prefiro o termo homocíclico ou heterocíclico. Tá bom? Essa de baixo. Ela é uma cadeia fechada. Não vou classificar em normal ou ramificada, mas se vocês verem por aí, esse caso seria normal, não teria uma ramificação. Tá? Ela é saturada ou insaturada? Essa cadeia é insaturada, porque bem aqui tem uma ligação pi entre carbono e carbono. Ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Vejam que tem um átomo diferente de carbono fazendo parte aqui da cadeia, né? Se ela é heterogênea e fechada,
nós então chamamos de heterocíclica. Tá? Heterogênea e cíclica. Heterocíclica numa palavra só. Tá? Essa cadeia é fechada, saturada, homocíclica. Fechada, também saturada, também homocíclica. Tudo bem? Homocíclica porque ela é homogênea e cíclica. Tá? Uma outra classificação que nós damos aqui para a cadeia fechada, ou uma subclassificação, vamos dizer assim, turma, é quanto a esse critério de aromática ou não. Tá? Uma cadeia fechada, ela pode ser aromática ou alicíclica. Tá? Na verdade, aromática ou alifática. O que é uma cadeia alicíclica? Ela é alifática e cíclica. Ou seja, ela não é aromática e é fechada. Tá certo? Não vamos confundir a alicíclica com acíclica. O que é acíclica? Não cíclica. É aberta, cadeia aberta. Tá? A alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Esse critério de aromaticidade, para ver se um composto é ou não aromático, ele é bem mais amplo do que eu vou mostrar aqui nesse momento. Tá? Nesse momento, seria até um recorte interessante aqui para o ensino médio. Né? Muitos autores só falam de cadeia aromática quando dizem respeito ao anel benzênico. Isso não é o correto, mas a meu ver é o coerente. Olha, se aqui no ensino médio eu souber os compostos hidrocarbonetos aromáticos, os benzênicos, tá de bom tamanho. Mas saibam que existem compostos aromáticos que não são benzênicos. Certo? Tem os aromáticos não benzênicos. Tá? Mas vamos nos ater aqui ao benzênico. Nós vamos dizer que composto aromático, por enquanto, é quando tem pelo menos um anel benzênico, pelo menos um anel aromático. E o que é o anel benzênico? Né? Esse composto, o nome dele é benzeno, por isso o nome é anel benzênico. Tá? São 6 átomos de carbono formando uma cadeia fechada. Vocês estão vendo que é um ciclo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que as ligações entre esses carbonos são duplas e simples alternadas. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E o restante são hidrogênios. C6H6. São 6 carbonos, tá? E 6 hidrogênios. Portanto, nós temos 6 carbonos ligados ciclicamente entre si, com alternância de ligações simples e duplas. Tá? O fato de essas ligações simples e duplas estarem alternadas permite que as ligações π fiquem mudando de lugar. É um fenômeno chamado de ressonância. Ressonância não é um critério exclusivo de aromáticos, não é. Mas é uma necessidade, né? Os compostos aromáticos sempre têm ressonância. Tá? Então vejam aqui, ó. A ligação π vai vir para cá, essa outra ligação π vem para cá, essa outra ligação π vem para cá. Quando eu tirar essa ligação dupla, trouxer para cá, essa dupla para cá, essa dupla para cá, ficou assim, ó. Vocês percebam nessa forma aqui, que onde antes era simples, agora é dupla. E onde era dupla, agora é simples. Eu continuo com alternância, ligação dupla, ligação simples. Dupla, simples, tá vendo? Tá? Mas essas ligações π, elas não param. Essa π vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, voltou a ficar dessa forma. Tá? E continua, e continua, e continua. Na verdade, essas ligações π não param. Ressonância é exatamente essa movimentação aí dessas ligações π alternadas. Certo? Então, onde era dupla ficou simples, onde era simples ficou dupla, e fica o tempo todo nessa ressonância. Tá? É por isso, gente, que para representar corretamente a ressonância, nós não colocamos aqui as duplas, nós colocamos esse ciclo aqui no meio. Tá? O que esse ciclo aqui no meio está representando? Ligações simples e duplas, né, alternadas, e as ligações π o tempo todo se movimentando. As ligações π não param. Tá? Eu poderia simplificar essa forma desse jeito. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Perceberam? São 6 carbonos, 6 vértices. Tem ligações duplas e simples alternadas, e o restante é hidrogênio. Como é só carbono e hidrogênio, não apareceu nenhum átomo aqui. Não sou obrigado a mostrar símbolo de carbono e hidrogênio. Lembra dessa simplificação aqui? Tá? Pois bem,
Essa ligação dupla vem para essa pi vem para cá, essa vai para ali, essa vai para cá. Ficou isso. Não para. Vem para cá, para lá, para lá. Voltou a ser isso. Voltou a ser aquilo. Voltou a ser isso. E fica o tempo todo nessa ressonância. Como é que a gente representa essa ressonância? Por essa bolinha aí no meio. É isso que representa o anel benzênico, tá? Essas formas assim e assim, na verdade elas não existem. São formas teóricas. Elas não existem dessa forma. Por isso a gente vai chamar isso de formas canônicas. Não existe desse jeito, não existe desse jeito. Tá? A forma do benzeno não é essa. E também não é essa. É aquela lá, ó, que a gente chama híbrido de ressonância. Esse híbrido dá uma ideia de meio termo. Nenhum nem outro. É como se fosse um intermediário ali entre eles. Tá? Mas por que eu não posso dizer que as duas estão corretas? Porque se eu disser que essa aqui é correta, eu disse que as ligações π pararam aqui, aqui e ali. E elas não param. Por isso que está errado. Se eu disser que a outra, eu disse que elas pararam ali, ali e ali. E elas não param. Por isso que é errado. Se eu disser que as duas estão corretas, eu estou dizendo que elas pararam aqui ou ali. E elas não param. Por isso que não é correto, não é real. A estrutura correta do benzeno é essa aqui, é só uma, é um híbrido de ressonância. Por isso que nós representamos, com essa setinha no meio aqui, por essa setinha de duas pontas, que nada tem a ver com as duas setinhas que se usa lá em equilíbrio químico. Tá? Isso aqui não está dizendo que é uma molécula se transformando em outra. Não. Está dizendo que é a mesma. É só uma forma teórica, uma forma que não existe na realidade. O que existe é só uma. Só tem uma fórmula do benzeno. Tá? Que é o híbrido de ressonância. Tudo bem? Essa aqui é a correta. Tá? Então, gente, na verdade, para um composto ser aromático, tem alguns critérios que a gente estabelece, que são, na verdade, estabelecidos, que tem que obedecer. Um deles é a ressonância, outro é que a forma tem que ser plana. Os compostos aromáticos têm forma plana, não são formas espaciais. Tá? O que mais? Tem uma regra que a gente chama de regra de Hickel, tá? Regra de Hickel, que precisa ser obedecida. Como é que seria, gente, essa regra de Hickel? Tá? Isso aqui é um U, só que tem um trema em cima. Né? Essa regra de Hickel, ela diz o seguinte: 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Número de elétrons π. E para satisfazer, né, para estar de acordo com a regra de Hickel, o n, esse nzinho, precisa pertencer ao conjunto dos números inteiros, lá da matemática. Tá? No benzeno, por exemplo, no caso do benzeno, quantos elétrons, presta bem atenção na minha pergunta, quantos elétrons π nós temos no benzeno? São 3 ligações π. Mas cada ligação π é um par de elétrons. Portanto, no caso do benzeno, nós temos 6 elétrons π. Então, se eu disser que 4n mais 2 é igual a 6, né? 4n igual a 4, esse n é igual a 1, que pertence ao conjunto dos números inteiros. Portanto, satisfaz a regra de Hickel. Então, satisfazer a regra de Hickel, ser fórmula plana, ser ressonância, são alguns dos critérios de aromaticidade que o benzeno satisfaz. Ele é um composto aromático. Tá? A gente, quando faz um estudo mais aprofundado disso, nós classificamos os compostos aromáticos em benzenoides e não benzenoides. Mas não vamos entrar em detalhe disso. Embora eu quero que vocês saibam que existem compostos aromáticos que não têm o benzeno, tem outros núcleos. Na medida quando a gente vai mais na frente, lá em reações, eu posso mostrar isso para vocês. Tudo bem? Eu só quero que vocês fiquem espertos, porque provas como o Enem ou algum outro vestibular pode te dar lá umas informações onde te leve a entender isso, e aí tu vai fazer a questão mais de acordo com as informações da questão. Tudo bem? Mas fica esperto. Tenha isso no espectro aí de conhecimento sobre compostos aromáticos que tu tem. Tá bom? Muito bem. Voltando aqui para o exemplo do anel benzênico, gente, ó. Então, isso aqui é uma cadeia aromática. O próprio anel benzênico
é uma cadeia aromática. Essas cadeias aromáticas nós podemos classificá-la em mononuclear ou polinuclear. Muito simples. Isso aqui só tem um núcleo benzênico, mononuclear. Esse composto bem aqui, não vamos entrar em detalhe, por exemplo, do nome, tá? Mas esse composto que eu estou desenhando bem aqui é o naftaleno, é a naftalina. Ele é um composto aromático polinuclear. Tem mais de um, eu já posso dizer que é poli. Bi, tri, tetra, certo? Então eu digo que isso aqui é uma cadeia aromática polinuclear condensada. Porque vocês vejam que esse carbono aqui, ó, está pertencendo aos dois núcleos. Esse aqui também. Se eu tivesse uma cadeia aromática como essa aqui, por exemplo, ó, ela é aromática, polinuclear, só que ela é isolada. Vê que aqui são 12 carbonos, são dois núcleos ligados por essa ligação. Aqui não, só tem 10 carbonos, porque esses dois carbonos pertencem aos dois, né? Essas duas cadeias é como se elas estivessem condensadas, dois núcleos benzênicos numa cadeia só. Tá? Isso aqui é uma cadeia só, isso aqui também é. Só que eu digo que essa cadeia aromática é polinuclear condensada. Essa aqui é polinuclear isolada. Aí tem cadeia com 3, com 4, com 5. A gente vai ver quando estiver falando aqui da nomenclatura dos compostos aromáticos, a gente vai ver alguns exemplos disso. Tudo bem? Então, uma cadeia fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. A não aromática é chamada de alicíclica. Tá? E por enquanto nós só vimos aromáticas que têm um anel benzênico. Toda vez que vocês verem esse hexágono com essa bolinha no meio, o que significa essa bolinha no meio? Significa a ressonância. O que é essa ressonância? São essas ligações pi passeando aqui. Tá? O que é um anel benzênico desses? 6 átomos de carbono ligados entre si, com alternância de ligações simples e duplas, formando uma cadeia fechada. E 6 hidrogênios.